paz do Mestre Jesus, com o amor do Mestre Jesus, possa nos fortalecer e nos amparar nesta noite abençoada. Meu nome é Fernando, faço parte do Centro Espírita Irmão Clarence e hoje estaremos aqui estudando em torno dessa doutrina tão abençoada. Vamos nesse momento elevar o nosso pensamento a Deus e orarmos assim. Deus, nosso Pai de infinita misericórdia e bondade, Mestre Jesus, amigo de nossas almas, querida patronese, Senhor, do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila, que a nossa querida Teresa d'Ávila, Mestre, possa nos envolver, nos amparar e nos proteger, que o nosso querido Clarence também, Senhor, nos sustente, que os nossos guias e mentores espirituais possam nos fortalecer, e que possamos ter uma noite, Senhor, produtiva de estudos e de muitas reflexões para cada um de nós. Que seja em nome do Mestre Jesus, em nome de Deus, em nome de Teresa d'Ávila, em nome de toda a espiritualidade amiga, que pedimos a permissão a Deus para darmos por iniciado mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo à noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, hoje nós ficamos com o capítulo 9, Bem-aventurados que são mansos e pacíficos, o item 5. O item 5 é o item que está atrelado às parábolas 1, 2 e 3, que fala sobre as injúrias e a violência. E aqui no item 5, eu vou ler apenas um trechinho para a gente começar a comentar. Mas o que Jesus quis dizer com as palavras? Bem-aventurados que são mansos, porque possuirão a terra. Se ele havia recomendado a reunir os seus bens deste mundo e prometidos do céu. Então aqui, nesse item 5, a gente consegue perceber claramente a questão de que nós estamos na terra. Nós somos espíritos imortais. Então, por sermos espíritos imortais, nós nunca iremos morrer. O que acontece conosco é que de cada encarnação nós perdemos um corpo físico e continuamos a nossa trajetória de espírito imortal. E quando esse capítulo nos fala que nós devemos ser mansos e pacíficos, que nós herderemos a terra, não é no sentido de nós estarmos nos melhores lugares no planeta a qual nós estamos, e sim nós estarmos com a nossa consciência tranquila de que estamos fazendo um trabalho com Jesus, de que estamos nos melhorando, de que estamos querendo algo melhor para nós, para os outros, de que estamos aproveitando a nossa encarnação. Então, automaticamente, aproveitando a nossa encarnação, nós estaremos em lugares melhores, porque nós temos a consciência da lei de Deus dentro de nós. Então, o Espírito, 621 do Livro dos Espíritos, quanto mais conscientizado é esse Espírito da lei, ou seja, mais ele se esforça para colocar em prática essa lei, mais ele consegue alçar voos, mais ele cresce na sua encarnação. Então Jesus ele fala o tempo todo para nós, para que nós aproveitemos a nossa encarnação, para que nós possamos fazer melhores escolhas, porque todas as escolhas que nós façamos no bem vai valer a pena. Por que vale a pena? Porque o certo é nós seguirmos a lei de Deus. O certo é nós sermos bons, porque assim vamos diminuindo as nossas dores. Porque as dores, meus irmãos, elas só são colocadas no nosso caminho para nos chamar a atenção de alguma coisa que nós não estamos fazendo tão bem assim. Então, a partir do momento que nós entendemos o valor da nossa encarnação e seguimos com Jesus, não é necessário tantas dores no nosso caminho, porque nós não estamos sendo tão rebeldes assim. Então esse item fala justamente para que a gente não seja violento, para que a gente não seja tirano, para que a gente não desperdice a nossa encarnação com tantas situações que são pueris, que são do dia a dia e que daqui a pouco vão passar. Que o que vale para nós é conquistarmos virtudes, as virtudes que irão nos elevar enquanto espíritos imortais. E a nossa querida Teresa d'Ávila, no Livro da Vida, no capítulo 13, no item 5, ela fala pra gente que nós devemos ter confiança em Deus. Essa questão da confiança em Deus está muito ligada à questão de ser brando, e pacífico. Por que de ser manso, pacífico? Por que está bem ligado a isso? Porque em algumas situações nós vamos lidar com pessoas que vão falar assim pra gente: mas você vai deixar isso acontecer? Por que você não foi lá e você revidou?
E a gente precisa ter confiança em Deus para entender o seguinte, que o certo é nós sermos bons, que o certo é realmente a gente não revidar, que o certo é realmente a gente ir se acalmando e a gente pouco a pouco interiorizando os ensinamentos do Cristo dentro de cada um de nós. Então por isso que a Teresa d'Ávila nos chama a atenção que a gente precisa ter confiança em Deus. Porque quando nós temos confiança em Deus, pode acontecer a tempestade que tiver que acontecer na nossa vida, que está tudo certo, porque nós viemos com uma programação. Então tudo que nos acontece é para o nosso crescimento. Mas mesmo no meio daquele turbilhão, daquela tempestade, quando nós temos confiança em Deus, a gente não se deixa se levar por aquela situação do tumulto. A gente consegue se elevar, a gente consegue colocar a nossa cabeça no lugar, ter a lucidez para crescer, para entender que aquele momento ali ele vai passar. E quando ela fala pra gente que a gente não se inquiete com as preocupações, é justamente isso. Nós somos espíritos imortais. Escolhas das nossas provas, 258 do Livro dos Espíritos. Cada um de nós está passando de acordo com as suas necessidades, de acordo com o que é o melhor para nós enquanto espíritos imortais. Mas devemos ter o hábito, como Teresa d'Ávila fala pra gente, da oração. Oração com ação. É oração buscando a ligação com os amigos espirituais, buscando a ligação com Deus, se equilibrando, tendo fé e ação. Ação é movimento, é sair da inércia, é se movimentar para o que eu posso buscar para ser um espírito melhor hoje, o que eu posso buscar para entender, que isso aqui vai passar, o que eu posso fazer para deixar uma marca positiva na minha própria vida de espírito imortal e na vida dos companheiros que me cercam. Então são todas essas questões que a Teresa d'Ávila fala pra gente e o Evangelho segundo o Espiritismo também nos reforça na questão que a gente precisa ter os olhos para o plano espiritual. Claro que enquanto nós estamos aqui na vida de encarnados, nós devemos usufruir da matéria, mas não sermos escravizados pela matéria, como o item da noite nos fala. É entender que os nossos olhos precisam estar pautados para além da matéria, porque nós não somos essa matéria. Essa matéria, que é o nosso corpo físico, ele nos dá a oportunidade, nesse determinado momento, a cada um de nós com esta vestimenta carnal, a conseguir crescer espiritualmente, mas nós não somos essa vestimenta carnal. Nós somos espíritos. E o espírito, ele cresce a partir das virtudes que ele vai conquistando, a partir de tudo de bom que ele vai tendo de relações na sua vida. E isso não é nada de material, não é nada de concreto. Então, por isso que a espiritualidade amiga nos salienta a todo momento para que a gente mude a nossa percepção, para que nós estejamos na vida, mas sem se corromper pelas questões da vida, questões que não vão nos levar a nenhum lugar. Então, que nós possamos realmente entender, somos espíritos imortais. Cada um de nós tem uma missão, cada um de nós tem um planejamento, cada um de nós chegou aqui na Terra com o propósito de fazer o seu melhor. Então, que nós possamos estarmos lúcidos. A lucidez, meus amigos, é a coisa mais importante que existe. Porque a lucidez, ela traz para o espírito o que realmente o espírito precisa fazer para buscar esse crescimento. E a gente não vai se perdendo em situações tão bobas, que às vezes a gente para de falar com alguém porque aquela pessoa naquele determinado dia me deu uma resposta que não foi bem dada. E aí a gente fala, não vou falar mais com essa pessoa. E às vezes a gente não consegue perceber que aquela pessoa não estava num dia tão bom assim. Assim como nós também estamos, às vezes não estamos em dias tão bons assim. A gente precisa começar a ter essa compreensão para com o outro. Assim como nós queremos também que o outro também tenha compreensão com a gente quando a gente se equivoca em algumas situações. A vida é nós termos empatia uns pelos outros.
é nós nos colocarmos no lugar do outro, como Jesus falou. Se nós nos colocássemos no lugar do outro, muitas das coisas que nós fazemos no nosso dia a dia, nós não iríamos fazer. Porque a gente iria perceber que aquela situação ali não iria fazer bem àquele companheiro. Então, se não vai fazer bem àquele companheiro, eu me vi naquela situação, eu não quero algo que não, para mim, que me faça mal. Eu quero algo que me faça bem. Então, eu iria ter muito mais prudência, muito mais tranquilidade para resolver qualquer questão. É isso que os amigos espirituais salientam pra gente. Para que a gente tenha força, para que a gente tenha coragem. Estamos passando por momentos de muitas turbulências? Estamos. Os próprios amigos espirituais já tinham falado isso para cada um de nós, né? Que a regeneração é uma transformação. Mas nenhuma transformação começa sem ter uma movimentação. Mas que a gente tenha confiança, porque está tudo certo. E essa movimentação que está ocorrendo no planeta Terra é uma movimentação para que dias melhores possam surgir. Para que a esperança reine nos nossos corações. A gente precisa ter mais esperança, que é o que Teresa d'Ávila fala pra gente. A confiança é esperança. Nenhum de nós está sozinho. Nós estamos sob a tutela de Deus, nosso Pai, de Jesus, o nosso governador, e de Maria, Mãe Santíssima. E fora os nossos guias e mentores espirituais que estão ao nosso lado, nos sustentando, nos amparando e ali nos impulsionando a nossa transformação. Que eles estão o tempo todo ali, vocês vão conseguir, vai, continua, deixe o orgulho de lado. Porque para a gente ser manso, a gente precisa deixar o nosso orgulho de lado. Aprender muitas das vezes, né, a ouvir certas coisas e fingir que não ouviu. Né? Então, isso tudo mexe ainda com o nosso orgulho. Por isso que nós às vezes falamos coisas que depois nos arrependemos. Mas é deixar o orgulho de lado. É começar a prestar atenção. O que eu posso construir para um futuro melhor? O que eu, espírito imortal, preciso para construir um futuro melhor? É essa certeza que a gente precisa ter nos nossos corações, companheiros. Para que a gente não tenha tantas dores assim, sem necessidade. Para que a gente aprenda que é bom ser bom, que é bom fazer o bem. Que olha a alegria nos nossos corações quando a gente percebe alguém sorrindo pelo um ato nosso. Não por vaidade, mas pelo sentimento que nós temos de estamos fazendo o que Jesus quer que nós façamos na determinada encarnação. Estamos o seguindo, estamos aproveitando. Então que nós possamos botar toda essa força que nós temos de trabalho e nos transformarmos a cada dia. Por isso que a doutrina espírita ela fala incessantemente para a gente sobre a reforma íntima. A reforma íntima é nós nos olharmos como espíritos imortais. Percebemos o que trazemos na nossa alma e irmos modificando ao ponto de renascermos melhores, mais fortes e mais equilibrados. É esse o objetivo da nossa encarnação. O objetivo é cada vez mais crescermos e nos aliarmos à lei de Deus. E assim ajudarmos a outros espíritos a também se aliarem à lei de Deus. Que Jesus possa, meus irmãos, nos fortalecer. Que Jesus possa nos amparar. Que tenhamos força, que tenhamos coragem, que tenhamos ânimo. Que não desistamos nunca do bem. Que não desistamos nunca de sermos bons. Que sigamos o Mestre, porque todo bem vale a pena. Porque a nossa alma, ela fica feliz. A nossa alma, ela fica cheia de luz. E assim como Jesus falou, cada ato bom que nós vamos fazendo na encarnação, ajuda o nosso irmão de caminhada? Ajuda. Mas o maior beneficiado somos nós. Porque estamos apagando as nossas marcas delituosas do nosso passado. Que Jesus nos abençoe. Que a nossa querida Teresa d'Ávila, que Mestre Jesus, que o nosso querido Clarencio possam nos sustentar, nos amparar, nos fortalecer.
Que tenhamos, Senhor, muita luz, muita força nos nossos corações. Que possamos continuar, Mestre, junto contigo, com muito ânimo, com muita luz e com muito amor, aproveitando a nossa encarnação, fazendo melhores escolhas. E que a paz do Mestre Jesus nos acompanhe sempre, sempre. E que Jesus, Senhor, possa sempre ser a nossa direção. Que assim seja, graças a Deus.